João Bill, então, nesse caso, o que você estava falando sobre o batismo aqui, tá? Do Espírito Santo. Se a pessoa não manifestar os dons, pode considerar que mesmo assim ela recebeu o Espírito? E ela completa dizendo: porque no batismo há um desejo de todos que se manifeste o Espírito. E às vezes a pessoa não manifesta, e muitas vezes é um pouco frustrante. Frustrante. Ah, travou minha língua. Por isso a pergunta, se dá para considerar que mesmo assim recebeu. Olha, como é que ela falou aí? Ela falou de um pouco frustrante. Repete essa frase. Assim, ó, porque no batismo, às vezes tem aquela expectativa, tá todo mundo ali orando, esperando que seja manifestado e não passa. E aí, dá para considerar que mesmo assim recebeu? Eu vou voltar para a pergunta, mas eu quero só lembrar uma coisa aqui. É isso que nós estávamos falando no início, de que nós estamos vivendo um momento como igreja que vale mais o que a gente sente do que aquilo que a palavra diz. Por exemplo, Jesus disse assim: onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estou no meio dele. Mas ele disse assim, ó, às vezes, fazendo a aplicação desse texto aí, tá? Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome e que sintam a minha presença, eu estou ali. Foi isso que Jesus disse? Não. Como é que nós temos certeza de que Jesus está entre nós quando nós estamos reunidos? Por que nós temos certeza que Jesus está entre nós? Porque ele disse. Ele disse. Por que eu tenho que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Porque ele disse. Por que eu tenho que crer que ele está entre nós quando nós nos reunimos em nome dele? Porque ele disse, eis que estou convosco, o finalzinho de Mateus lá, 28. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E quantas vezes, irmãos, Jesus está conosco e eu não sinto que ele está comigo? E Jesus quer que e eu vou dizer assim, quantas vezes você e eu tivemos, aspas, a experiência de sentir a presença dele? Eu pergunto, agora isso foi todo dia? Foi minha vida inteira assim? Quantas vezes eu não, aspas, senti essa presença a presença de Jesus comigo? E ele está dizendo, mas ele disse, eu estou convosco todos os dias. Como é que eu sei? Como é o nome dela? Laura? Laura, isso. Ô Laura, você pode ter a mais absoluta certeza, porque quem disse não foi o João Bion. A palavra diz assim em Efésios 1,13: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, e entenda-se o tendo nele também crido. Na cabeça dos apóstolos, crer no evangelho era se entregar ao evangelho, era praticar o evangelho, não era um negócio filosófico, hipotético, empírico, não é? Era prática, era fato. E tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o Espírito que foi prometido. Quando que eu fui selado com ele? Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, quando que eu criei? Quem pode ser batizado? Quem creu. Quem não pode ser batizado? Quem não creu. Quem pode ser batizado? Quem se arrependeu e creu. Então, para os apóstolos, crer implicava em arrependimento e batismo. Era isso. A fé dos apóstolos era essa. Então, minha querida Laura, no momento que alguém foi batizado em Cristo, o texto está dizendo que ele foi selado com o Espírito Santo. Quer você sinta, quer não. Quer você manifeste algum dom do Espírito Santo naquele momento, quer não. Mas você pode ter a mais absoluta certeza. Se o Espírito Santo habita em você, se você tomou essa decisão de todo o coração, se aquela pessoa tomou essa decisão de todo o coração e fez aquilo com sinceridade e com honestidade, o Espírito de Cristo vem habitar nele. E se o Espírito de Cristo vem habitar nele, ele não está falando que você tem que sentir, que você tem que ter um friozinho. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, é o que a Escritura diz. Amém.
E nós temos que aprender, ou a Escritura é suficiente para mim, ou nós vamos ter que sair atrás de sentir, começar a sentir alguma coisa. Nós vamos virar o quê? Não é? E que agora nós temos que sentir tudo. Sim. Nós temos que crer na Escritura. Crendo que se a Escritura diz que eu recebi o Espírito Santo no dia do batismo, ponto. Sim. Termina aí. E É eu Jesus lembro quem da diz. outra definição que você deu de Gálatas lá, né? Se a gente foi revestido de Cristo, não pode ter sido revestido de uma parte do Deus Trino, né? Fomos revestidos de Cristo, Como que é é que eu fui revestido de Cristo e não fui revestido do Espírito Santo? É no mínimo estranho, né? mínimo estranho.